Tá, você falou dos K-dramas dublados ou legendados. Eu, normalmente, eu assisto os dramas legendados, mas eu entendo muito a importância dos K-dramas serem dublados, né? Para que mais pessoas possam ter acesso, é uma questão de acessibilidade, que eles possam todos serem dublados para o português. Com Então, é muito certeza. importante. Eu pergunto isso também porque a gente sabe, né, que muitas pessoas preferem assistir dublado porque tá ali fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo escutando o seu K-drama favorito, sem perder o raciocínio, né? Isso, com certeza. E assim, com os K-dramas e os filmes coreanos, como eles são consumidos por pessoas de todas as idades, então a dublagem ela acaba sendo realmente essencial. Bacana. Por isso, nós vamos conversar agora com a Mônica Placha, que é dubladora. Ela dirigiu mais de 70 produções, olha só, para o canal Futura, TV Escola, Amazon Prime, Universal e Netflix. No Brasil, ela foi responsável pela dublagem de Uma Odisseia Coreana e os longas O Rei das Drogas, Steel Rain, Psychokinesis, entre outras. Vamos ver se a Mônica já está aqui. Vamos aguardar. Oi, Mônica! Olá, Mônica! Oi, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Está nos ouvindo? Perfeitamente. Ok, então pode começar, Babi. Vamos lá, Mônica. Seguinte, por que é tão importante dublar um K-drama para português? Olha, não a localização, como é conhecido, a linguagem técnica, né, da dublagem, ela é importante não só pela inclusão, como vocês citaram, mas também para popularizar o conteúdo, né? Hoje em dia a gente percebe que o público dos K-dramas é um nicho, né, de garotas entre 14 a 25 anos, se bem que esse quadro está mudando, a gente está conseguindo atingir faixas etárias mais acima dessas idades que eu citei, mas a popularização, a dublagem, ela populariza o audiovisual. E a gente sabe que no Brasil, 80% da população brasileira, isso corresponde a uma média de 179 milhões de pessoas, só consomem conteúdo dublado. Portanto, se você dublar um K-drama, além do trabalho de inclusão, uma série de coisas, você vai também estar contribuindo com a popularização do gênero no Brasil. Ok, agora me conta como é que é o desafio, qual que é o maior desafio ao fazer um trabalho de dublagem de uma língua, né, tão distante do português, enfim, a gente tem os costumes diferentes. Quais são os maiores desafios nesse sentido? Na verdade, quando você dubla um idioma que você já tem uma certa facilidade, como o inglês, e que a construção do idioma é semelhante à construção do português, é tranquilo. Agora, quando você pega um idioma oriental com uma outra estrutura, onde a construção, né, gramatical da frase é completamente diferente, você precisa, na minha opinião, eu fui atrás de um curso de coreano assim que eu peguei o primeiro audiovisual coreano para ser dublado. A gente recebe o material em blocos, então em 2017 a gente recebeu uma Odisseia Coreana, eu dublei o episódio 1, 2 e 3, no quarto episódio eu já estava matriculada num curso de coreano, porque a dificuldade de você sentir a interpretação sem conhecer o idioma e com uma estrutura gramatical completamente diferente, se fez necessário eu conseguir entender um pouco mais. Por exemplo, no coreano, no português, o verbo ele está no início da frase, e às vezes você dá uma ênfase um pouco mais caprichada na impressão do verbo, para deixar a frase um pouco mais forte, e no coreano o verbo está no fim da frase. Então, esse foi o meu maior desafio, conseguir entender qual era o nível de interpretação para poder imprimir uma boa dublagem. E como o Josmar falou, né, os personagens eles são em camadas, eles são mais bem elaborados. Eu digo que os vilões das séries e dos filmes que eu trabalhei, eles são humanizados, não existe aquela dicotomia preto e branco. E você imprimir uma dublagem realista, que é a dublagem que eu optei por trabalhar, numa língua que é completamente diferente, estruturalmente falando, se torna um desafio, mas você pode solucionar isso indo atrás de conhecer o idioma e aprender sobre a cultura também.
Com certeza um grande desafio, Com né, Babi? certeza, Tatá. E você falou de Uma Odisseia Coreana, você mencionou agora, né? Que é um K-drama muito famoso na Netflix. Como é que foi esse trabalho? Como foi trabalhar? Teve alguma peculiaridade, alguma coisa? Porque eu acho que você falou que foi seu primeiro, foi isso? Foi muito engraçado porque eu recebi Uma Odisseia Coreana no final de 2017, entre Natal e Ano Novo, porque os estúdios já estavam totalmente comprometidos, e aí o Ronald Richards, que me passou esse trabalho, ele me entregou, e eu falei, não, imagina, eu conheço, cultura asiática eu posso. Quando eu peguei aquele material, opa, diferente, interessante, fui estudar, e aí fui, né, a primeira particularidade é que eu fui em busca de conhecer a língua e a cultura para poder fazer um bom trabalho, mas como a gente gravou entre Natal e Ano Novo, eu passei, uma das curiosidades que eu sempre conto, é que eu passei Natal e Ano Novo gravando, meia-noite, assim, a gente estava gravando, eu estava gravando o João Gabriel, que é o rapaz que fazia a voz do Son Ogong, a gente estava gravando, eu falei, João, meia-noite, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, enfim, a data comemorativa que era, e a gente voltava a gravar. Legal, tem Mônica. outra curiosidade incrível com o João Gabriel, que ele é um garoto de 14 anos, né, ele faz a voz de um personagem de 30, mais ou menos, e ele tem um vozeirão, e ele foi escolhido pelo cliente, né, a gente mandou teste, o cliente gostou, e o João Gabriel tem 14 anos, e a gente estava gravando uma cena romântica, e aí ele estava duro, assim, ele não conseguia imprimir lá aquele romantismo na cena. E eu falei assim, João Gabriel, como é que você fala com a sua namoradinha no colégio? Porque eu não estou conseguindo extrair a interpretação necessária para essa cena. Ele falou, Mônica, eu tenho 14 anos. Eu nunca namorei na minha vida. A minha única preocupação é saber se a minha mãe, o que a minha mãe vai fazer de almoço. E também ele falou, e o que eu vou assistir à tarde no canal do YouTube? Eu não sei fazer isso. E aí, gente, que desafio. Esse, assim, é uma curiosidade aliada a um desafio. Foi bem interessante. É uma curiosidade engraçada. É legal ter essa vivência também para você, né, poder extrair. Agora, você também desenvolve pesquisa sobre a abrangência e a popularização dos K-dramas. Que conclusão que você tem chegado até aqui? A conclusão que eu chego, reforçando também a fala do Josmar e de todas vocês, é que a onda Hallyu, ela vai se espalhar muito mais do que ela já se espalhou. Eu percebo que na pandemia, a procura por K-dramas aumentou significativamente, né? Então, eu creio que vai se espalhar muito mais. Quando eu levei a minha pesquisa em 2019 para a Coreia, porque eu elaborei a pesquisa e fui para a Coreia apresentar no Asian Film Festival, no setor de compra e venda de direitos autorais de obras. Ali, eu já percebi que tinha um grande potencial. Quando eu fui convidada em 2020 para palestrar a respeito disso, eu tive também acesso à opinião de pessoas do mundo inteiro que estão negociando K-dramas. Então, assim, a conclusão que eu chego são duas. Primeiro, a onda Hallyu, ela só está começando, na minha opinião, né, é o que eu enxergo. E a segunda é que, além da popularização, além dela se espalhar, além de se tornar uma tendência nacional, a faixa etária e o gênero está subindo exponencialmente. Antigamente que eu digo 2018, 2019, que foi quando eu busquei os dados da pesquisa, mas a partir de 2020, a faixa etária, ela saiu daquele nicho de 14 a 25 anos, e hoje em dia, já está na faixa 40 a mais, né? Os meninos também já estão consumindo a onda Hallyu, seja a música, o K-pop. Eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo do WhatsApp, que são as dorameiras 40 a mais. A gente se diverte horrores, indicando filmes umas para as outras, é incrível, é incrível. Aliás, as meninas, elas me mandam, e ali, assim, por exemplo, eu de dorameira passei a ser K-popeira.
né? Agora eu sou chata, eu gosto de K-pop, porque Não tem idade. K-pop eu tô vendo também que não tem isso. idade. É isso, não, exatamente. Exatamente. não Inclusive, tem. a próxima pergunta que eu ia fazer pra você é essa. É verdade que os K-dramas são pra todos os públicos, inclusive pra melhor idade, pra todo mundo, né? Exatamente. O que eu tenho percebido com a minha pesquisa é que a barreira tá frágil, ela está estourando, né, essa barreira. Esses dias, eu faço parte também de 40 fóruns de dorameiras, porque a pesquisa requer que eu Sim. fique perguntando para as meninas o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas preferem na dublagem. E esses dias eu estava num fórum e a menina falou assim, que engraçado, a minha mãe cancelou a minha Netflix porque eu estava dedicada demais aos doramas e estava deixando a minha parte escolar de fora. E aí eu descobri que ela assinou a Viki. A menininha estava indignada, eu achei incrível. Eu falei, olha, tá vendo? Passa de filha para mãe, não é de mãe para filha, é de filha para mãe. Então, a barreira tá, como fala, sendo rompida. Muito legal. E falando nisso, a gente tem uma convidada especial que ama K-drama. A Marley é jornalista aposentada e uma aficionada, viu, por K-dramas. Ela diz até que já zerou a Netflix. Vamos conversar com ela? Vamos ver se ela está aqui. Olá, Marley. Tudo bem? Tudo bom? Boa Seja muito noite, bem-vinda. seja bem-vinda. Olha, Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É um grande prazer te receber aqui também. prazer todo nosso. Mas, Maria, eu queria, assim, saber porque que história é essa de que você zerou a Netflix? Isso é realidade ou é só uma força de expressão? Não, isso aí foi uma força de expressão. Eu estou aqui com uma listinha, faltam 47 da Netflix então você que eu fez ainda uma não lista, assisti. você fez uma lista para poder ir fazendo. Nossa, gente. Tem isso até incrível. Porque a gente vai esquecendo, a coisa vai sendo um atrás do outro. Como eu estou aposentada e a minha aposentadoria se deu justamente na época em que começou a pandemia, eu, por acaso, cheguei no Chocolate, que foi a primeira série que eu assisti. Começou bem. E eu estava fugindo, sabe, do padrão Hollywood, né? Eu já não aguentava mais, eu não tinha mais não queria assistir mais nada. Então, eu comecei a ver filme indiano, comecei a ver filme turco, e fui indo. Cheguei no coreano, comecei a assistir, aí que eu percebi que era uma série. E gostei demais, porque são séries 16 capítulos, sabe? 20, 24, não é uma coisa assim que te cansa, que te leva aí 300 dias para você terminar. Então, e aí eu comecei, né, Você gostou do formato, né, Marley? Você gostou do formato mais curto que as novelas também, né? E agora conta pra gente mais um pouquinho, quais K-dramas que você mais gosta, quais são os preferidos? Olha, dificílimo fazer essa lista, viu? Dificílimo. Eu comecei a fazer, falei, gente, eu vou repetir praticamente toda a minha lista. Foram pouquíssimos os que eu não gostei, sabe? Muito poucos. Primeiro, comecei assistindo as comédias românticas, porque eu achava, assim, leves, né? Quem estava recém-aposentada, quem estava entrando no período de pandemia, então era difícil para mim realmente ficar assistindo coisas que fossem mais pesadas, né? Bom, como eu sou jornalista, também sou historiadora, eu gosto demais dos históricos, então foi primeiro os românticos, depois os históricos, sabe? Depois, aos poucos, eu fui entrando nos de ação, nos de fantasia, daí eu apaixonei nos de fantasia também. No total, em um ano, porque eu sou nova, como amante dos dramas coreanos, eu estou uma marca de 166. 166 é uma grande marca, um grande... Impressionante. E agora, eu conhecia a Vicky, sabe? Então, agora eu já estou largando um pouco a Netflix, né? E partindo para a Vicky. Tive que trocar a televisão para poder assistir, porque ficar assistindo só no computador e no celular
acabava cansando muito a minha vista. Mas a Coreia, ela acabou entrando na minha vida antes mesmo dos doramas. Eu trabalhava numa universidade e o reitor da minha universidade, ele fazia parte do Conselho Internacional de Vice-Reitores da Samwon University. Então, ele falava muito da Coreia, e aquilo chamou muito a minha atenção. Então, quando eu conheci os doramas, eu quis fazer essa ponte das coisas que eu ouvia dele com aquilo que eu percebia em termos culturais. E uma das coisas que ele me falava muito, falava inclusive nos discursos dele, é como a Coreia saiu de um estado de pobreza para ser uma grande potência em termos de tecnologia da informação. E isso aí foram assim, os primeiros que eu procurei, inclusive, aqueles doramas que falavam sobre a tecnologia, né? E aí a gente vai indo, apaixonada mesmo na Coreia. E principalmente... A gente entende, né? A gente super entende, a gente super te entende. Agora, E principalmente nos atores, sabe? Depois de velha, né? Eu nunca fui fã de nada, eu nunca, talvez pela profissão, a gente entra em contato com muitos artistas e uma série de coisas nunca me chamaram a atenção, mas eu sou apaixonada no Lee Min-ho. Ai, eu também. Ai, Marley, eu também. Eu adorei. Então você também está aí acompanhando os artistas. Muito legal. Muito bom gosto, olha. Muito bom gosto. É muito interessante, sabe? E depois ainda teve também a influência do Elton, né? Apesar de que ele ainda não estava ligado tanto nos K-dramas, eu conversava com ele, né? Então, alguém que está assim na minha vida há muitos anos, então eu falei, é tudo a Coreia, sabe? Agora eu estou me programando, sabe? Esperando as coisas acomodarem, né? Para poder o Elton está aqui vibrando também, te vendo, super orgulhoso. Com certeza, uma super influência aí para a senhora, com certeza. Com certeza. Agora, na verdade, eu queria chamar a Mônica para conversar junto com a gente, que eu queria fazer uma pergunta para as duas. Mônica tá aí ainda? Oi, Mônica. Eu queria saber das duas, assim, porque, na verdade, qual foi o choque cultural, ou se teve algum choque cultural assistindo esses K-dramas para vocês duas, assim? Quem fala primeiro, Marley? Pode ser. A primeira coisa que eu observei, e aí eu tenho até que fazer uma outra observação, que me chocou muito, foi a forma como o homem coreano, aquele que não está apaixonado, lida com as mulheres, sabe? Então, isso me chocou um pouco, eu achava eles grosseiros. Aos poucos eu fui entendendo toda aquela historinha, sabe? Eu comecei a seguir uma coreana, coreaníssima, sabe, que ela conversa bastante a respeito, ela conhece o Brasil, o Kevin, né, e para poder entender um pouco mais da cultura, sabe, quer dizer, uma coisa que vem lá de Confúcio, aquela coisa do homem cabeça, né, o homem manda, a mulher é submissa, e aí eu comecei, isso me chocou. Outra coisa que me chocou foi a relação chefe-empregado, sabe, aqueles gritos, aquelas coisas, no começo me chocou. Depois o restante não, o restante é só amor, só alegria. Só alegria. E você, Mônica? Eu concordo com a Marley, eu também fiquei muito chocada com essas duas situações que ela colocou, mas teve uma coisa que não me chocou, mas me incomodou. Quem assiste K-drama comigo, eu tô ali na média da Marley, lá perto de 160, se não mais. E o que me choca o que me incomodou, me angustiou, na verdade, é a questão do não contato físico, quando eu me deparava com uma cena da garota, ou seja lá quem for, sofrendo, e a outra pessoa parada na frente dela, imóvel, e eu falava assim, vai lá dar um abraço nela, pelo amor de Deus, ela precisa de um acolhimento.
isso, né, me deixou angustiada, não chegou a ser um choque, porque eu sou muito assim, se alguém faz um beicinho na minha frente, eu abraço, não, tudo bem, vai ficar tudo bem, e isso me angustiava muito. Agora eu já entendi, mesmo porque eu fui para a Coreia e percebi que a questão do distanciamento, do respeito pelo espaço do outro, é uma questão cultural, então eu já consegui assimilar, mas no início me angustiava, assim, eu dizia, vai lá e conversa com ela, segura na mão, dá um abraço, pelo amor de Deus, a moça tá precisando. E o brasileiro é muito caloroso mesmo, né? Agora, Mônica, a gente é beijoqueiro. A gente gosta de beijar, exatamente, de abraçar, a gente é muito beijoqueiro, gente. É uma coisa bem brasileira mesmo. A gente está vendo, Mônica, que os K-dramas são para todas as idades mesmo. Todas as idades. É impressionante a quantidade. É verdade, tá aí um grande exemplo. Pois é, e nós temos um grupinho, sabe? Começou como um grupinho político, nós tiramos uma turminha que gostava dos K-dramas e fizemos um grupo, sabe? E nenhuma de nós tem abaixo de 50 anos. Eu acho que eu sou a mais velha, mas nenhuma de nós tem abaixo de 50. Todas, tem psicóloga, tem médica, sabe? Tem todo tipo também de profissão nessas pessoas do grupo. O grupo é pequeno ainda, a gente vai devagar, e a gente tem aquela alegria de estar trocando informação. Por exemplo, eu só conhecia a Netflix para poder ver, né? E aí foi elas que falaram assim, mas você precisa conhecer a Vicky, o Vicky tem isso, tem aquilo, tal filme. Aí você não assistiu isso? Não, então vamos nessa, sabe? Aí entrei e falei, eu quero ver se eu consigo zerar o Vicky também. Impossível. Marley, tem o Cocoa também, que é outra plataforma interessante, eu assino todas, e eu também, meninas, Marley e meninas, eu faço parte de um grupo que é incrível, ali é 40 a mais, né, as meninas, tem a Iolete, que eu conheci no canal do Na Coreia Tem, da Carol Pardini, e aí eu entrei dentro desse grupo, e é impressionante, a gente, além de todas as idades, nosso grupo é 40 a mais, e eu só me divirto ali, eu não saio daquele grupo por nada desse mundo, que as meninas são hilárias, porque são assuntos, as observações são pertinentes à nossa idade, então tem coisas maravilhosas. Por exemplo, nós temos a Dri, que é o K-popeira. Hoje de manhã, a primeira coisa que ela me escreve lá no nosso grupo, falou, Mônica, e aí, surtou com a estreia do BTS ontem? E eu, gente, o que é aquele cabelo amarelo-limão? Coisa linda. Sabe como? A gente vai conversando e conversa, e uma indica drama para outra, uma indica plataforma, da mesma forma que a Marley tem um grupo dela, a gente também tem o nosso grupo, e eu acredito que no Brasil existem muito mais grupos de dorameiras, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Com certeza, muito legal, muito divertido o bate-papo com vocês. A gente vai ter que continuar agora, né? A gente vai ter que voltar para o nosso concurso, assistir alguns VTs, não é isso, produção? É isso. Então a gente queria agradecer a participação da Mônica, da Marley, foi incrível. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Nos vemos em breve por aí. Foi um prazer. Obrigada, meninas, eu que agradeço. Nós agradecemos muito e parabenizamos todo esse festival. Tá lindo. Tá lindo. Obrigada, exatamente, gente. Meninas, parabéns. Vocês estão conduzindo maravilhosamente bem. E Marley, virei sua fã. Fã das meninas também, mas... já dá pra troca de grupinho, botar uma no grupo da outra. Uma no grupo da outra, já vamos fazer essa interação. Pois é. Obrigada pela dica.